não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido Deus, eterno Pai, com a sua ajuda, eu quero falar nesta noite sobre a existência de um lugar chamado céu. Com a sua ajuda, meu Pai, me dê as palavras certas para tentar descrever este lugar maravilhoso que Jesus Cristo prometeu que estaria preparando para cada um de nós. E como nós acabamos de ouvir através do hino que o pastor Carlos cantou, que possamos anelar por este lar, desejar por este lar e sentir saudades deste lar. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Sempre ouvimos dizer que durante os 33 anos que Jesus ficou aqui na terra, ele falou muito mais sobre a existência do inferno do que sobre a existência do céu. Mas ele falou também sobre o céu em várias ocasiões. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente raramente escuta uma mensagem sobre o céu ou até mesmo sobre o inferno. Mas o ex-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele disse anos atrás, a Inglaterra caiu na imoralidade, porque não mais propagamos a verdade sobre a existência do céu e do inferno. Os nossos amigos, os nossos parentes, pessoas que nós amamos, jazem perdidas no pecado, porque talvez nunca ouviram um ensinamento claro, um ensinamento objetivo sobre o céu e o inferno. Mas enquanto estamos calados, pessoas estão buscando respostas, só que nos lugares errados, no ocultismo e no esoterismo. Você já deve ter ouvido falar da experiência pós-morte. Experiência pós-morte acontece porque hoje em dia, com a tecnologia avançada, a medicina, os médicos conseguem ressuscitar pessoas que clinicamente morreram depois de 2, 3, até 4 minutos de um ataque do coração ou de outros traumas. Muitos voltam contando de experiências, enquanto estavam em coma, mas experiências que contradizem completamente a Bíblia. Nas suas experiências, não há lugar para arrependimento e muito menos perdão de pecados. Nas suas experiências, tudo é maravilhoso, tudo é lindo no final daquele túnel. O céu, meus irmãos, é um lugar real e é um lugar literal. Desde o dia em que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Só não vai para o céu quem realmente não deseja ir. Só não vai para o céu quem não quer. E, infelizmente, existem algumas pessoas que não querem ir para o céu. Certo jornalista, muito famoso, da rede de televisão CNN, ele disse, durante uma programação, que se o céu existe, ele prefere ir para o inferno. Na opinião dele, o céu vai ser um lugar muito chato, e a maioria dos seus amigos está indo mesmo para o inferno, e que por esta razão, ele deseja ir para lá também. Diferentemente dele, eu digo, eu quero ir para o céu, e pela graça de Deus, eu já tenho meu passaporte carimbado para o céu. Só estou aguardando o dia daquela viagem. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Mas quais são os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou sobre o céu? O que eu e você precisamos nesta noite saber sobre o céu? No capítulo 14 de João, acabamos de ler, ele nos dá pelo menos 4 lições sobre o céu. Em primeiro lugar, ele fala sobre
a realidade, a existência de um lugar chamado céu. Por isso ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Meus amados irmãos, veja que crer é a palavra-chave para uma vida de felicidade e de satisfação. Crer é muito mais do que uma fé intelectual. Crer é uma convicção. Crer em Jesus Cristo é um meio de vida. Crer é confiança absoluta nas promessas da palavra de Deus. Jesus promete que Ele foi nos preparar um lugar chamado céu. Eu acredito no céu, primeiramente por causa do testemunho ocular de Jesus Cristo. Em João 3, versículo 13, Jesus disse: ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele estava falando com Nicodemos, e ele disse: Nicodemos, eu não só estive no céu, como eu ainda estou no céu, porque eu sou onipresente. Eu estou falando daquilo que eu sei, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimentei. Você pode acreditar no meu testemunho. Agora, uma senhora por nome Elizabeth Eri escreveu um livro intitulado Abraçada pela Luz. E neste livro, ela conta a experiência de várias pessoas que tiveram, digamos assim, uma experiência pós-morte. E ela ensina no livro que muitas pessoas viram Jesus do outro lado, mas que ele não era Deus, ele era apenas um deusinho de D minúsculo, mas ele era um deusinho separado do Deus Pai. Tudo bem, mas eu quero lhe fazer essa pergunta: em quem devemos acreditar? Neste livro ou na palavra de Deus? Neste livro ou no Senhor Jesus Cristo, que subiu e desceu do céu? Eu também acredito no céu por causa do testemunho ocular do apóstolo Paulo. Ele também, em vida, subiu até o céu. E ele conta essa experiência em 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12. E ele diz: conheço um homem em Cristo, ele era o homem, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Sabe o que isso me ensina? Que quando você morre e vai para o céu, você não sabe se tem um corpo ou se não tem um corpo. Amém, irmãos? Isso quer dizer que vai ser maravilhoso. Corpo ou sem corpo não vai fazer a diferença. Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu. Ele era o próprio homem que subiu ao terceiro céu. No verso 7, ele disse: e para que não me exaltasse, para que eu não me orgulhasse pela excelência dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo não podia se orgulhar pelo fato de que ele havia sido escolhido por Deus para subir até o céu antes da morte, para que ele pudesse experimentar um pouquinho da eternidade. Mas o que ele nos ensina, se realmente uma pessoa morre, vai para o céu, depois é ressuscitada por um médico, por um remédio, essa pessoa não teria condições de dizer o que viu e ouviu. Então, quando alguém volta dizendo eu vi, eu ouvi, eu não acredito, porque no versículo 4, Paulo disse: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Paulo deixou claro que se alguém deixa esse corpo, sobe até o céu, vê e ouve, não pode voltar, não pode relatar nem o que viu e nem o que ouviu. Paulo disse que não é lícito falar. Então, por que agora há pessoas que voltam dessas experiências e se acham no direito de dizer alguma coisa? Certa vez, uma garotinha cega que conhecia a beleza da terra, a beleza da natureza, apenas através dos olhos da mãe, da voz da mãe, ela foi operada da sua cegueira.
E depois de várias e várias cirurgias, finalmente ela pôde ver. No dia que o médico tirou a última faixinha dos olhos dela, a primeira pessoa para quem ela olhou foi para a mãe. Abraçou a mãe, beijou a mãe, mas aí ela correu para a janela, olhou para fora e ela contemplou as árvores, as flores, a natureza. Aí ela voltou correndo e disse: mãe, como que a senhora não me contou? Como que a senhora não me disse que a natureza era tão bela, tão linda assim? E a mãe, chorando, disse: minha filha, eu bem que tentei, mas pelo visto eu não consegui. Sabe, irmãos, um dia eu e você, nós vamos morrer, e nós vamos chegar lá no céu, e nós vamos olhar para o rosto de Jesus Cristo, amém? Nós vamos atravessar pelas portas de pérola, e nós vamos adentrar a terra celestial, e nós vamos correr para João o apóstolo, e nós vamos dizer: João, como que você não nos contou quão maravilhoso e lindo é o céu? E João vai dizer: eu bem que tentei, mas pelo visto eu não consegui. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Eu creio na realidade do céu, eu creio nas palavras do Senhor Jesus Cristo, e eu creio na Bíblia. Em segundo lugar, Jesus nos ensina sobre a magnitude de um lugar chamado céu. Veja o verso 2, nós estamos em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Observe que o céu é uma casa, mas uma casa com muitas moradas. A palavra moradas, literalmente, significa quartos. Na casa de meu pai há muitos quartos. A palavra céu, ela se encontra pelo menos 550 vezes na Bíblia. E ela possui 3 significados. Hoje de manhã, dona Cida me perguntou, sobre esses 3 significados, e eu disse para ela que estaria explicando agora à noite. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu é a região onde habitam as nuvens, por onde os pássaros voam, por onde os aviões circulam. É a nossa atmosfera. O segundo céu é o espaço sideral, onde se encontram as constelações, o sol, a lua e as estrelas. Salmo 19, verso 1 diz: os céus, o segundo céu, declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E o terceiro céu é a morada eterna de Deus. Você se lembra da oração do Pai Nosso? Nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então você viu primeiro, segundo e terceiro céus. E agora nós estamos falando do terceiro céus. E a Bíblia fala sobre a localização do céu. Onde fica o terceiro céu? Isaías 14, verso 13, diz que o terceiro céu fica ao norte. Satanás, Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus, ele queria tomar posse do trono de Deus, que está no terceiro céu. E então nós lemos: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Satanás queria se assentar no trono de Deus, que fica aos lados do norte. A Bíblia diz que o céu está acima das estrelas, e que fica ao lado do norte. Agora, é interessante sabermos que o norte está sempre na mesma direção em qualquer ponto do universo. Em qualquer lugar do universo, o norte sempre vai estar na mesma direção. 4.000 anos antes de Jesus, pelo menos 4.000 anos antes, Jó 26:7,
já dizia: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Os astrônomos modernos já descobriram que existe um espaço vazio no norte. Ele é chamado de buraco negro. E esse buraco negro não tem a presença de qualquer estrela que seja, exatamente como Jó descreveu. Os astrônomos dizem também que o nosso planeta Terra, hoje onde eu e você vivemos, está se movendo em direção a este buraco negro. Todos os dias, todas as semanas e todos os meses, a uma velocidade de 966 quilômetros por minuto. Como que se a Terra estivesse sendo engolida por este buraco negro. Isso é fascinante. Mas mais fascinante ainda é quando a Bíblia fala sobre a dimensão, sobre o tamanho do céu. Jesus disse: na casa de meu pai há o quê? Muitas. Olha a dimensão. Ouvi dizer que mais pessoas vão para o inferno do que para o céu. É verdade, porque elas preferem o caminho largo do que o caminho estreito. Mas não precisaria ser assim, porque o que não vai faltar no céu é lugar. O que não vai faltar no céu é espaço. Apocalipse 21, 16 a 17, nos dá a metragem da cidade celestial de Jerusalém. Não é o céu, é só uma cidade celestial. Nos dá o tamanho dela. Eu leio: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura, e mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Preste atenção, só a Nova Jerusalém vai medir, agora eu vou traduzir, 2.400 quilômetros de comprimento, 2.400 quilômetros de largura, 2.400 quilômetros de altura. Um estádio, na Bíblia, equivale a 1/5 de quilômetro, ou seja, 0,20 de 1 quilômetro. Por cima, estamos falando sobre a distância quadrada entre a capital de Goiânia, até a capital de Manaus, até a capital de Recife, até a capital de Vitória, até a capital de Goiânia. Imagine o tamanho da Nova Jerusalém. Apenas uma cidade vai cobrir toda esta área. Agora, isso não é tudo, hein? A cidade mede 2.400 quilômetros de altura. Imagine a altura desta cidade. Uma cidade tão alta assim permitiria a construção de pelo menos 600.000 andares, sendo cada andar de 4 metros de altura. Então, quando Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, ele não estava exagerando, amém, irmãos? E por isso nós podemos pregar o ide por todo mundo e anunciar que há lugar para todos no reino de Deus. Há lugar para todos nos céus. Esta é a mensagem. Os cientistas calculam que desde que o homem surgiu na terra, eles não acreditam em Adão, mas eles acreditam que surgiu um primeiro homem. E que desde aquele primeiro homem até hoje, a Terra já recebeu cerca de 30 bilhões de pessoas. Desde a sua existência, desde o primeiro homem que habitou a Terra até hoje, 30 bilhões de pessoas já passaram pela Terra. Atualmente nós somos em 7 bilhões, mas 30 bilhões desde o início. Sabe, irmãos, todas essas pessoas, 30 bilhões de pessoas, caberiam confortavelmente só na Nova Jerusalém.
só na cidade celestial haveria lugar para todos os seres humanos que já foram criados por Deus. Em terceiro lugar, Jesus nos ensina sobre a sociedade de um lugar chamado céu. Ele diz no verso 3, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora preste atenção, uma sociedade com a presença de Deus Pai, com a presença de Deus Filho, com a presença do Deus Espírito Santo, será uma sociedade perfeita, será uma sociedade imaculada. A Bíblia fala muito mais sobre o que não haverá no céu, do que sobre o que haverá no céu. Por que será que a Bíblia não enfatiza o que há no céu? Eu creio que, se nós soubéssemos de tudo, nós não teríamos paciência para esperar. Se nós soubéssemos de tudo, nós seríamos os mais miseráveis dentre todos os homens. Porque, meus amados, são as coisas que ainda não subiram aos nossos pensamentos, que Deus preparou para os que estão andando diante dele. O céu vai superar todas as nossas expectativas. Certa vez, o evangelista John Wesley, ele teve um sonho. Talvez ninguém sonhasse mais sobre o céu do que John Wesley. E ele sonhou e estava sendo levado ao portal celestial. Lá ele encontrou o anjo do portal, e ele fez a primeira pergunta para o anjo, antes de entrar no céu. Senhor anjo, há algum batista aqui no céu? E o anjo do portal olhou para ele e respondeu, não, senhor Wesley, não há nenhum batista aqui no céu. Naquela hora, João Wesley, ele ficou preocupado, ele ficou, digamos assim, perplexo. Ele não era batista, mas ele tinha certeza que os batistas iriam para o céu. Então ele fez a segunda pergunta, senhor anjo, há algum presbiteriano aqui no céu? E o anjo respondeu secamente, não há nenhum presbiteriano aqui no céu, tampouco. Naquela hora, ele ficou frio, ele ficou congelado, com medo de fazer a próxima pergunta. Depois de um tempo de silêncio, ele teve coragem e perguntou, senhor anjo, há algum metodista aqui no céu? E para quem não sabe, João Wesley foi o pai do metodismo, foi o fundador da igreja metodista. E para aquela pergunta, o anjo também respondeu, não há nenhum batista, não há nenhum presbiteriano, não há nenhum metodista, não há nenhum católico, não há nenhum religioso no céu. Então, João Wesley começou a chorar e perguntou, afinal de contas, quem está no céu então? E o anjo respondeu, apenas aquelas pessoas que foram lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo e amaram o Filho de Deus. Amém, irmãos? O céu não é lugar de batista, presbiteriano, católico, etc. e tal. O céu é lugar de pecadores arrependidos, salvos e lavados no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí, o anjo levou João Wesley para o portal do inferno. E ele viu lá dentro do inferno, batistas, presbiterianos, metodistas, católicos, todas aquelas pessoas que ao invés do sangue, confiaram em suas igrejas para a salvação de suas almas. Que sociedade perfeita será o céu, por causa da presença perfeita e marcante do Senhor Jesus Cristo. O céu é uma sociedade de pessoas regeneradas, o céu é uma sociedade de pessoas salvas por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o céu é uma sociedade sem perdidos, sem pessoas perdidas. Não haverá joio, só trigo no céu. Pastor, como que o senhor sabe disso?
Paulo, em 1 Coríntios 6, versos 9 a 10, ele dá uma lista de pelo menos 10 classes de pessoas, 10 tipos de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E eu já quero adiantar que essa lista, ela não é nem um pouco politicamente correta. Essa lista, ela é acusada de ser preconceituosa e de fazer discriminação. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta nesta noite. Você quer que a igreja seja politicamente correta ou biblicamente correta? Biblicamente correta, porque conhecereis a verdade vos libertará. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus e pregar a palavra de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pastor, essas pessoas não vão para o céu? Só irão para o céu se arrependerem. O verso 11, Paulo disse: e é o que alguns têm sido, mas não são mais, haveis sido lavados. Amém, irmãos? Então todas essas pessoas, elas poderão entrar no céu se forem lavadas dos seus pecados. Jesus pode perdoar todos os pecados, se o pecador realmente se arrepender e abandoná-los. Considerando que o céu é uma sociedade sem pecado e sem pecadores, logo podemos dizer também que o céu é uma sociedade sem sofrimento. Sabe por que sofremos? Porque somos pecadores. Sabe por que eu orei para a pequena Júlia ser curada e disse: Deus, ela é inocente. Ela tem a natureza do pecado, mas ela é inocente. Se fosse eu ou um outro adulto, não poderíamos dizer isso? A sociedade de hoje, ela tenta reformar as pessoas, mas a sociedade de Deus transforma as pessoas. Essa é a diferença. Não haverá mais fome, sede, tristeza, choro, dor, sol, lua, noite, pecado e maldições na sociedade de Deus. Apocalipse 21, verso 1 diz que não haverá mais o mar. O mar simboliza separação, o mar separa as pessoas, o mar separa os continentes. Mas uma vez no céu, nós nunca mais iremos nos separar, nunca mais iremos dizer adeus para as pessoas que amamos. Eu nunca me esqueço, eu tinha 22, 23 anos de idade, aqui em Ribeirão Preto, 4 horas da manhã, meus pais comigo na rodoviária, dizendo adeus. Eu estava indo estudar no exterior e eu pensava que eu só iria vê-los ou revê-los 4 anos mais tarde. Quando eu saí do Brasil para estudar fora, eu sabia que eu só voltaria 4 anos depois. Imagine, irmãos, meu coração ficou apertado. Eu chorei dentro daquele ônibus, quando olhei para os meus pais, se despedindo de mim, 4 horas da manhã, e eu pensando, só vou vê-los daqui a 4 anos. Sabe quando que isso vai acontecer de novo no céu? Nunca mais. Amém, irmãos? Nunca mais nós vamos ter que nos despedir das pessoas que amamos. Apocalipse 21, verso 4 diz que não haverá mais morte. Vamos estar juntos do senhor Hugo, vamos estar junto da dona Icátia, vamos estar junto da minha mãe e de todos os outros crentes que morreram em Cristo. Uma sociedade sem perdidos, sem sofrimento, só é possível com Deus. João capítulo 14, Jesus está ensinando sobre a casa de meu Pai. Não adianta apenas saber que o céu é real, e que o céu é imenso, e que o céu é perfeito.
O diabo sabe de tudo isso, mas ele não vai para o céu, amém, irmãos? Em último lugar, mais importante, Jesus ensina sobre o passaporte de um lugar chamado céu. Leia comigo, ou repita comigo o versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De novo, você quer que eu seja politicamente correto ou biblicamente correto? Biblicamente correto. E a palavra de Deus diz que só existe uma salvação, só existe um caminho que nos leva a Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Hoje em dia, é muito difícil você lograr um visto de entrada nos Estados Unidos. Principalmente se você for jovem. Pior ainda, se você for solteiro. É muito difícil. Eu sei de caso de pessoas que conseguem o visto, mas chegam na alfândega e são mandadas de volta. Por alguma razão, não conseguem entrar. Porque os Estados Unidos estão sendo invadidos por imigrantes ilegais. Jesus Cristo, quero que você saiba, ele é o passaporte. No céu não haverá imigrantes ilegais. No céu só vai entrar quem tem o passaporte, amém, irmãos? E quem tem o visto de entrada, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai entrar ilegalmente no céu. Uma pessoa pode ir para o céu sem saúde, sem riquezas, sem fama, sem um grande nome, sem educação, sem salário, sem cultura, sem beleza e sem amigos. Mas ninguém jamais pode ir para o céu sem Jesus Cristo. Ele é quem nos garante o céu. Primeiro, ele é o passaporte da verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Porque não existe duas, não existe três verdades. A verdade é absoluta e ela é exclusivista. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Ah, toda religião leva a Deus. Mentira! Só Jesus Cristo leva a Deus. Não é politicamente correto dizer que Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. Mas, irmãos, é o que a Bíblia ensina. É o que nós cremos. Quem confiar em outros deuses, quem confiar em outros santos, ao invés de Jesus, não irá para o céu. Outra razão, porque os homens não gostam de ouvir a verdade, é porque geralmente ela contradiz o que eles gostam de fazer. Paulo disse: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, tiveram prazer no pecado. Segundo, ele é o passaporte da vida, não só da verdade, mas da vida também. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a... Por que será que as pessoas só pensam em Jesus na hora da morte? Não, ele é importante também para a vida, amém? Ele é importante, desde a hora que você acorda, até a hora que você dorme. Ele é importante em todas as decisões, ele é importante em todas as fases. Por isso Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Nós não podemos pensar em Jesus apenas na hora da morte, mas principalmente na hora da vida. As pessoas se preparam, de antemão para tantas coisas, uma viagem, um casamento, até para o funeral delas, elas se preparam, mas não se preparam para o céu, não se preparam para a eternidade. Meus irmãos, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então o que ele nos ensinou? O céu é real, o céu existe, é uma realidade. Ele ensinou
sobre a magnitude do céu. Na casa de meu pai há muitas, não poucas moradas. Ele falou da sociedade do céu, perfeita, sem perdidos, amém? Sem sofrimento. E ele falou do passaporte, ele, o caminho, a verdade e a vida. Agora eu quero terminar esta mensagem citando o testemunho de alguns homens de Deus, momentos antes da morte. Um deles foi o avô da minha esposa, o missionário Rafael McCoy, 55 anos de ministério como missionário, principalmente no país do México. No dia da morte dele, algo maravilhoso aconteceu. Os filhos contam, os filhos que estavam no quarto, que ele fitou os olhos num canto da parede e não tirava os olhos, aqueles olhos azuis, aquele par de olhos azul, e ele fitava aqueles olhos como que se estivesse olhando para alguém ou para alguma coisa. E ele morreu tranquilo, sereno. Momentos antes, havia preparado a família e havia conversado com a família. Por vários minutos, talvez até hora, ficou fitando os olhos e morreu chupando um picolé, calmo, sereno e tranquilo. Minha mãe, quando morreu também, 3 meses antes dela morrer, ela teve uma experiência, digamos assim, de morte. Telefonaram para mim, dizendo, venha correndo, sua mãe não passa de hoje. Mas ela ainda passou por mais 3 meses. Mas eu vim, naquela mesma noite eu vim, e assim que eu cheguei no hospital, entrei no quarto, ela estava dormindo, não sei se era a Carla que estava lá, ou outra irmã, mas ela se levantou da cama, ficou sentada na cama, e ela me disse, que havia visto os anjos. E ela disse que os anjos estavam com as asas abertas, tampando Jesus. E ela dizia para eles, dê licença, eu quero ver Jesus. Mas eles não deixavam. Até aquele momento, a minha mãe tinha muito medo de morrer. Depois daquele dia, não mais. Ela estava mais que pronta, mais que preparada. E ela orava que ela gostaria de morrer dormindo. E realmente, na noite antes de morrer, ela disse para a Jucirene, que morava com ela, minha filha, eu vou dormir. E dormiu. E acordou nos braços eternos de Jesus. D.L. Moody, o famoso evangelista, disse momentos antes de sua morte, a terra se retira. Ele viu a terra se retirando. Ele já devia estar fora do corpo. O céu se abre diante dos meus olhos. Isso aconteceu com Estevão. É lindo. É como um sonho. Se isso é morte, então a morte é doce. Irmãos, a Bíblia diz, preciosa é a vista do Senhor a morte de quem? Dos seus santos. Não existe vale aqui. Deus está me chamando e eu devo ir. Este é o meu triunfo. Hoje é o dia da minha coroação. Eu estava esperando por este dia há muitos anos. E partiu. Eu não sei como vai ser o dia da minha morte, ou como vai ser o dia da sua morte. Eu só sei de uma coisa. Se Jesus Cristo não arrebatar a igreja nos próximos 10, 20 ou 30 anos, muitos de nós vamos experimentar a morte. E a pergunta que eu faço é essa: você está preparado? Você tem certeza que é salvo? Quem tem certeza que é salvo, diga amém. Amém. E Jesus, Ele tem sido a sua vida? E você tem desejado que outros como você também possam um dia ir para o céu? O céu é um lugar maravilhoso. Ele existe. Jesus foi nos preparar um lugar, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. É por isso que essa igreja existe, amém, irmãos? Ela existe para muitas coisas.
ela existe para a sua edificação, para a minha edificação, para nos apoiar na criação dos filhos. Aliás, em breve eu quero ensinar sobre a criação de filhos aqui na igreja. Nós achamos que sabemos como criar filhos, né? Não sabemos não. Ai de nós se não dependermos de Deus, da Bíblia, na criação dos nossos filhos. E eu vou ensinar sobre como pastorear o coração dos nossos filhos. Eu quero aprender também. A igreja serve para fortalecer a nossa família. Ela serve para termos um lugar de comunhão. Mas olha, a igreja serve para ganhar almas. A igreja serve para evangelizar. Por isso que durante a semana, você e eu, nós temos que distribuir folhetos, nós temos que convidar pessoas, nós temos que fazer a nossa parte para encher o céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas.